Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Sheila e hoje eu vou falar sobre o livro A Abadia de Northanger, da Jane Austen. Começando pelas curiosidades. Esse livro foi publicado de maneira póstuma em 1817, mas ele foi o primeiro livro escrito pela Jane Austen, ainda antes da virada do século. Sabe que eu gosto muito de ler o primeiro ou último livro escrito por um autor, porque muitas vezes tem nesses livros coisas que a gente não encontra no decorrer da obra do autor. E tanto o primeiro livro é um desafio, é uma primeira escrita muitas vezes, como o último livro, mesmo o autor não sabendo que é o último, ainda assim parece que a gente percebe que o autor se desprendeu de algumas coisas e colocou nesse livro. Como última obra escrita, por exemplo, eu penso muito no Incidente em Antares, do Érico, e eu penso também no Orlando, da Virginia Woolf. E esses dois livros têm tudo da obra dos autores, mas parece que eles não se preocupam mais com a opinião sobre os livros deles. São livros que parece que eles escrevem para eles mesmos. E algo muito parecido acontece com a primeira obra de um autor, como é o caso da Abadia de Northanger, para Jane Austen. Por mais que ela não tenha publicado, e não se sabe exatamente por que ela não publicou logo esse livro, ele é o primeiro livro escrito por ela. E ele tem características que permanecem durante a obra e tem outras que não permanecem. Aqui a gente já vai ter a sociedade em que ela estava inserida, que é muito parecida com tudo que a gente vai ver nas obras seguintes. A gente tem os mesmos julgamentos, as mesmas ideias, o mesmo tipo de personagem. Então, o mundo da Jane Austen já está neste livro. O que a gente tem como extra é algo que provavelmente as pessoas com quem ela convivia, ou a época dela, da própria autora, já estavam lendo, porque nós temos um livro do gótico dentro da obra, que é um livro que está sendo lido ou que foi lido por alguns personagens, e nós temos alguma aura de mistério com aqueles elementos característicos. Um grande casarão com um cômodo perdido, com uma história estranha, com pessoas tendo sonhos e ideias dentro dele. E apesar desse não ser o foco da história, ainda assim é um elemento importante. Eu não sei se a autora queria escrever livros desse tipo, se essa foi uma tentativa para ver como ia ficar, mas ela não seguiu com isso na obra dela, necessariamente. Então eu não sei se isso foi uma ideia dela para fazer uma tentativa e ela viu que não era dela, ou se ela simplesmente fez uma tentativa para ver como é, mas não é o tipo de livro que ela queria escrever. Mas por que falar de Jane Austen e não falar de Orgulho e Preconceito? Porque a gente também pode falar de Orgulho e Preconceito. Inclusive é um livro e as suas adaptações para filme sempre são muito recorrentes. A gente sempre tem aqueles edits com imagens da Lizzie e do Darcy, ou a gente tem aqueles momentos em que o Darcy está sendo esquisito, ou os momentos entre os dois que tem tensão e não sei o quê. E sim, é interessante, até porque um livro como Orgulho e Preconceito é muito revisitado atualmente. E não só ele, mas a partir dele nós temos filmes bem recentes e um sujeito como o Darcy sempre permanece na nossa mente, da mesma forma que uma mulher interessante, inteligente como a Lizzie permanece também com a gente. Mas nós também temos outros tipos de adaptação, como por exemplo o Emma, da Jane Austen, que é adaptado no filme As Patricinhas de Beverly Hills. Ah, mas não tem o mesmo nome, é um outro tipo de adaptação. Sim, dentro dos filmes de Orgulho e Preconceito, nós costumamos ter uma recriação de época, e nas Patricinhas de Beverly Hills nós temos a retomada do enredo, mas não da época. É um enredo adaptado para o momento presente do filme. Isso é algo para se pensar do quanto essas histórias permanecem e do quanto essas histórias ainda chamam a atenção. Por quê? Quando a gente vê esses filmes, a gente ainda se encontra dentro deles. Isso pode ser algo muito interessante, por exemplo, para a sala de aula, em que os alunos vão estar lendo coisas muito parecidas, talvez inspiradas, talvez releituras mesmo desses livros da Jane Austen, e pode ser um encontro interessante. Aqui não se está dizendo que eles só vão entender esses livros lendo o clássico,
ou que eles precisam ler o clássico para serem grandes leitores. Não, é uma ideia de mostrar uma outra perspectiva, um outro contexto em que aquele tipo de história acontece. E quando os alunos conseguem ler esse tipo de livro, livros diferentes sobre algo muito parecido, eles conseguem fazer comparações entre as obras e pensar sobre elas. Pensar em como as coisas eram, em como as coisas são, no que mudou, no que não mudou, no que de sociedade da época a gente vê naqueles livros e no que a gente tem de sociedade hoje. Porque mesmo uma leitura como a de Jane Austen, que muita gente considera uma leitura feminina num sentido pejorativo, essas pessoas não percebem que são livros incríveis, que são livros complexos de muitas formas e que a gente ainda está encontrando a complexidade neles. E também neste livro a gente vai ter todas aquelas coisas que Jane Austen adora. A gente tem uma protagonista apaixonante, apesar de ela ser um pouco menos carismática que as protagonistas dos outros livros. Nós temos os encontros sociais da época, que inclusive acontecem numa cidade que a própria Jane Austen visitou antes de escrever o livro, então ela está colocando no livro muito do que ela viu. E claro, toda aquela ideia de um romance que não deu muito certo e de que alguém que contou uma coisa e não era aquilo e rolou uma fofoca e deu um desencontro, depois um novo encontro, aí já viram que não era mais aquilo, daquele tipo de narrativa que a gente está acostumado da Jane Austen.